Olá, meus amigos, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro nosso semanal em que paramos aí uma horinha no máximo, para refletirmos juntos sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, comentado por Emmanuel. Bom, estamos estudando, já há algum tempo o Evangelho de Lucas, Emmanuel comentando o Evangelho de Lucas, e estamos especificamente na parábola do bom samaritano, que faz parte aí do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Uma parábola em que vai nos mostrando, Emmanuel vai nos descortinando essa parábola com seus textos, formando um verdadeiro colar de pérolas, e hoje vai ser mais uma das pérolas aí de Emmanuel. Na semana passada tivemos o estudo da nossa querida companheira Ambrósia, que refletiu lindamente com a gente sobre caridade e Jesus, fazendo uma reflexão sobre a caridade dentro da parábola do bom samaritano, trazendo para a gente aí uma diferença, entre filantropia e caridade, trazendo para a gente algumas provocações muito interessantes do que realmente temos feito nesse sentido, de exercitarmos isso que estamos aprendendo no campo da caridade. E hoje, dando sequência a esse colar, na verdade um estudo é sequencial ao outro, nós continuamos na parábola do bom samaritano, já na última parte dela. Lembra que nós estamos conversando e dizemos que a parábola do bom samaritano, nós dividimos ela em 3 partes. Uma primeira parte em que ocorre o diálogo de Jesus com o doutor da lei, Jesus ao ser interpelado pelo doutor da lei sobre o que deveria ser feito para herdar a vida eterna, e aí inicia o diálogo. Depois a gente tem Jesus falando, respondendo a ele quem seria o próximo, O doutor da lei pergunta, quem é meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano, e aí agora tem a finalização do diálogo, em que, após contar essa parábola, Jesus continua dialogando e diz para ele, olha, quem que você acha aí que é o próximo, Então, estamos nesse contexto, ok? O versículo de estudo nosso é o que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, 37, versículo 37, que a nossa companheira Rosi leu por nós, O título do nosso texto é O Homem Bom, que está no livro Religião dos Espíritos, editado pela FEB, Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo. Bom, o versículo nosso diz assim: Ele disse, o que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus, vai e faze tu do mesmo modo. Então aqui é o diálogo, conforme eu comentei anteriormente, de Jesus com o doutor da lei. Então esse ele disse é o doutor da lei. Interessante que esse encontro de Jesus com o doutor da lei, ele é recheado de perguntas e respostas. Mas Jesus, usando a maiêutica socrática, talvez, ele quase não responde nada. E quando responde, responde com uma parábola. É um diálogo meio estranho até, E começa lá em cima o doutor da lei perguntando, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde com uma contra-pergunta. Aí o doutor da lei responde. Depois, na segunda pergunta, o doutor da lei pergunta assim, quem é meu próximo? Aí Jesus responde com uma parábola, E depois, quando Jesus acaba de relatar a parábola, o próprio Jesus lança uma pergunta para ele, Qual desses 3 te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? E aí o doutor da lei responde o que praticou a misericórdia com ele, que é o nosso versículo de estudo. Vai e faze tu
do mesmo modo. Então é um diálogo meio estranho, mas riquíssimo, cheio de ensinamentos aí que a gente está tentando absorver com o passar da reunião. Bom, antes de nós adentrarmos no texto especificamente, tem algo que eu gostaria de chamar a atenção desse diálogo, aliás, da parábola que Jesus conta, a parábola do bom samaritano. Nós não podemos perder de vista que Jesus estava vindo da região do mar da Galileia para Jerusalém, para passar a Páscoa em Jerusalém, conforme dissemos que é uma das tradições, né, do povo judeu, ir a Jerusalém na festa da Páscoa, né? Nessa viagem que faz parte desse contexto aqui, essa viagem que Jesus fez lá atrás, lembra que nós estudamos isso já? Jesus pede para passar pela Samaria. Samaria era uma região que ficava entre o mar da Galileia, que era Cafarnaum, onde Jesus vivia, e Jerusalém, que era um caminho mais difícil, né? E os samaritanos, que eram os que viviam na Samaria, eles eram os inimigos. A gente tem que lembrar disso, isso é importante. Os inimigos dos judeus. Então, quando Jesus vai contar a parábola, numa lógica, numa linha de raciocínio, digamos assim, normal, em que Jesus fala assim: passou o samaritano, não fez nada. Passou o levita, não fez nada. Numa linha de raciocínio normal, o próximo que deveria passar e não fazer nada seria um leigo. Para o doutor da lei, o raciocínio seria esse. Porque se Jesus começou citando o sacerdote e depois citou o levita, Jesus estava citando, na verdade, hierarquias dentro do templo, da festa dentro do templo de Jerusalém. E a hierarquia era essa. Primeiro o sacerdote, tinha um sumo sacerdote, era um só, então é difícil ele estar fora do templo, né? Abaixo dele tinham os sacerdotes, que eram vários. Abaixo do sacerdote vinham os levitas. E depois o povo comum, que era o chamado leigos. Só que aí Jesus quebra essa lógica. Ele coloca o sacerdote, depois o levita, e aí cita um inimigo do doutor da lei, que era o samaritano. Olha a provocação de Jesus, né? Olha a provocação de Jesus. Ele quebra essa lógica natural. Isso já mexeu com o doutor da lei. Eu imagino o doutor da lei ouvindo isso. Eu imagino João Evangelista ouvindo isso. Por que João Evangelista? Porque quando Jesus, lá atrás, pede para fazer a viagem e passar pela Samaria, ele pede a João Evangelista e mais um outro, que eu, se não me engano, não sei se é Tiago, não lembro qual foi, para ir até a Samaria e conseguir uma hospedagem para eles. E Jesus, ao chegar na Samaria, e João vai a Samaria, não consegue a hospedagem, fica indignado com isso, já comentamos isso aqui, porque é muito forte na tradição do povo judeu a questão de você receber as pessoas, pela característica deles, né, de ficar muito tempo no deserto, então isso é muito forte para eles. Tanto é que João manda descer, falou: Senhor, quer que eu mando descer fogo do céu para queimar esse povo, né? Fazer churrasquinho de samaritano? E Jesus repreende ele. Jesus, mesmo assim, mesmo sem ter hospedagem fixa, ele passa pela Samaria, um lugar difícil de passar, montanhoso, ruim de passar. Era muito melhor passar pelo Vale do Jordão. Chega em Samaria, não consegue hospedagem, cansado, precisando descansar, era uma viagem longa. Tem um encontro com a mulher samaritana,
e vem a Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, ele se depara com o doutor da lei, que era inimigo do samaritano. Então eu fico imaginando João Evangelista escutando Jesus contar, porque João estava perto do Cristo nesse momento. É assim que eles chegam em Jerusalém. João deve ter baixado a cabeça e falar, meu Deus, o que eu fui fazer, né? Porque o mestre está usando exatamente o samaritano como um exemplo de bondade. Então ali foi uma lição não só para o doutor da lei. Ali foi uma lição também para o colégio apostólico de Jesus. A mostrar exatamente o quê? Falou, olha, esquece rótulos. Esquece esse negócio de que eu sou isso, que eu sou aquilo. O único rótulo que importa é o rótulo de que somos irmãos e filhos de Deus. Essa é a grande mensagem que Jesus já queria colocar assim que ele cita o samaritano. Mas eu gostaria de falar de mais dois personagens dessa parábola, que é o sacerdote e o levita. Porque quando a gente ouve essa parábola, no primeiro instante, conversava esse outro dia com a dona Ana Barbosa, num dos nossos bate-papos. No primeiro instante, a gente pensa assim, pô, o sacerdote é ruim. Olhar um sujeito cair no meio da estrada e não fazer nada. O levita, igualmente ruim. Mas será? Será que se nós estivéssemos na mesma situação, é apenas uma parábola, mas se coloca naquela situação, conforme eu disse, o que importa é nos identificarmos com os personagens desses ensinamentos parabólicos. Será que se você estivesse indo para Carangola, nós que estamos em Espera Feliz, indo para Carangola, e encontrássemos alguém na margem, será que todo mundo pararia para socorrer? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Cabe lembrar, conforme dissemos, que de Jerusalém para Jericó, que é a região geográfica onde Jesus conta essa parábola, uma região de uma declividade muito grande entre uma cidade e outra, é uma região muito perigosa, cheia de assaltantes. Será que a gente não pensaria na nossa própria saúde física? Será? Que eu não pensaria na minha segurança, pô, vou parar aqui e se o assaltante estiver aqui por perto, né? Quando Jesus, olha o texto bíblico, e nada disso é por acaso, meus irmãos, eu tenho certeza disso. Olha só que na parábola, depois nós vamos chegar no nosso versículo, tá? Na parábola, Jesus conta assim, ó. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Aí estudamos aqui o que é descer, né? A questão da vibração, da sintonia. Então, esse descer aqui de Jerusalém para Jericó é uma reflexão importante para a gente, que nós oscilamos muito. Nós precisamos identificar quanto nós estamos descendo e procurar subir mais, né? E caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado, espancaram, retiraram-se, deixando semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho. Então o sacerdote também descia. Se o sacerdote descia, ele estava vindo de onde? De Jerusalém. Ou seja, ele já tinha cumprido a sua tarefa no templo. Não é verdade? Porque o sacerdote eram homens que viviam naquela região, nem todos viviam em Jerusalém. E eles iam para Jerusalém para poder cumprir a sua tarefa. Tanto ele quanto o levita. E o texto bíblico fala do levita também. Ó, de forma semelhante também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Ou seja, o levita também descia. De forma semelhante, ele também descia. Então, o sacerdote e o levita desciam. Se os dois desciam, eles já tinham executado as suas tarefas. Quais eram as suas tarefas? O sacerdote, ele era responsável por executar alguns ritos dentro do templo. O levita era o ajudante do sacerdote, mas que também fazia parte disso. Qual era o principal rito que eles faziam dentro do templo de Jerusalém? Era o rito do sacrifício.
principalmente animal, né? Então, eu chegava lá no templo, ia meio que me confessar com o sacerdote. Para isso, eu tinha que oferecer uma oferenda. A depender do tamanho do meu erro, tinha que ser um animal. Esse animal precisava ser sacrificado. E esse sacrifício era um símbolo da minha vontade de fazer diferente e tal. Quem fazia esse sacrifício? O sacerdote, ajudado pelo levita. Qual era o pagamento do sacerdote? Porque eles eram funcionários do templo. Eles recebiam como? Eles recebiam, não sei se tinham algum dinheiro, não consegui identificar isso nas minhas pesquisas, mas eu percebi que entre o que eles recebiam a oferenda. Então, por exemplo, matava lá um cabritinho. Aí pegava o sangue do cabritinho, queimava, tal, aquilo ali era o sinal de purificação daquele erro daquele indivíduo. Mas a carne do cabrito ficou lá. Essa carne, muitas vezes, era o pagamento do sacerdote. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ao contar essa parábola para um doutor da lei, e para quem ser um doutor da lei, ele tinha muito bem quisto tanto o sacerdote quanto o levita, que eram aqueles que cumpriam as tarefas no templo. Quem ele não tinha bem quisto era o samaritano. Então o doutor da lei sabia muito bem, se Jesus estava contando uma parábola ali, dizendo que o sacerdote e o levita desciam, é porque eles já tinham cumprido a sua tarefa. Se eles já tinham cumprido a sua tarefa, eles estavam carregando o seu pagamento, que eram cereais, que era carne. E a família desse sacerdote, desse levita, estavam nas suas casas, esperando esse pagamento, eles se alimentavam disso. Então se coloca no lugar do sacerdote ou do levita. Tinha toda uma preparação, um ritual de semanas antes de você poder ir trabalhar. Você chega lá, executa a sua tarefa, recebe o seu pagamento em comida, vai indo para sua casa, sua família toda te esperando. De repente você encontra com um indivíduo despojado, sem roupa. Você não sabe se ele era ladrão, você não sabe se ele era um samaritano, se ele era seu inimigo, você não sabe nada dele. Então os riscos eram muito grandes. Por isso não dá para a gente condenar o sacerdote e o levita. Mas isso faz com que a atitude do samaritano cresça ainda mais. Com todos esses riscos envolvidos, o samaritano estava fora da sua região, que ali não era a região dele, e ele sim se compadece daquele indivíduo morto. Então vejam bem, meus irmãos, a abrangência apenas de algumas reflexões que essa parábola vem nos trazer. Tem um pensador, ele cita uma frase que eu achei interessante. Ele diz o seguinte, olha só, em relação à parábola do bom samaritano, para a gente poder ver o tamanho dessa parábola. Ele fala assim, deixa eu achar aqui. Ele descreve a parábola do bom samaritano como uma peça didática altamente científica, vestida de um enganoso estilo popular. Ou seja, a parábola do bom samaritano ela ainda vai ser estudada pela ciência. Então a gente pode ver o alcance disso aí, né? Bom, e aí Emmanuel, diante disso tudo, ele já confirmando, né, ou ratificando de que a grandeza do gesto desse samaritano, ele vem trazer para a gente esse texto, que é o homem bom, né? Quando eu li esse título pela primeira vez, até comentávamos isso, eu, Pedrinho, Sheila, fazem parte do grupo, Dona Ana,
comentavam isso numa reunião da semana passada lá no Núcleo Chico Xavier. É inevitável quando a gente lê esse título que a gente não se lembre de um título bem parecido que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Homem de Bem. Homem de Bem. Que é um texto, estou achando meu Evangelho aqui, que é um texto maravilhoso, riquíssimo. Tem até uma música. Eu até pedi ao Albêncio, esse vídeo eu estou gravando um pouquinho antes da reunião, então não sei se o Albêncio chegou a mandar a música Um Homem de Bem. Mas se ele mandou, é exatamente esse texto, né? Que começa assim, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, no item 3, intitulado Homem de Bem. Só a primeira frase dele já mata a pau, olha só. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Só quando a gente lê isso aqui, não dá nem vontade de ler o resto, mas não vou me encaixar aqui. Então a gente conversava, eu, Pedrinho, Sheik e Dona Ana, e chegamos à conclusão, juntos, de que esse texto, Homem de Bem, ele é um texto que retrata uma condição espiritual que nós ainda vamos ter. Quem fala de todas as virtudes aqui que nós vamos adquirir. Todas. Todas assim, dentro da nossa condição de entendimento hoje. Então, quando a gente lê esse texto, que é um texto até longo, eu aconselho vocês a ler, volto a dizer, capítulo 17, item 3, o Homem de Bem. Quando a gente lê esse texto, a gente tem duas opções. Ou a gente dá uma desanimada, uma murchada, igual a taioba na gordura, porque a gente não vai se identificando em quase nada aqui, parece que está falando de um ser que ainda não existe, e realmente não existe em nós, ou a gente percebe que nós temos o potencial de sermos isso tudo aqui. E aí passa a ser um texto de esperança, de otimismo, né? Nós conversávamos lá na reunião sobre isso e chegamos à conclusão. E entre as diversas atitudes, nem fala muita coisa aqui, fala que o verdadeiro homem de bem não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança, tal. Fala um monte de coisa. Mas entre esses atributos, essas qualidades, essas virtudes que o homem de bem tem, ele diz assim, ele é bom, humano e benevolente para com todo mundo, sem exceção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Vê irmãos em todos os homens. Que olhar é esse? O olhar do samaritano. Não é verdade? É esse o olhar que Jesus... Por isso que a gente fala que o Espiritismo é a terceira revelação, que é uma complementação da fala de Jesus. Não é o novo. É apenas uma explicação. Jesus, naquele momento, precisou citar uma parábola. Hoje já temos condições de entender essa parábola de uma forma muito mais rica. Mas Jesus quis nos mostrar o quê? Que nós precisamos desenvolver esse olhar. Não dá para condenar e julgar e sentenciar, que é isso que a gente faz na maioria das vezes, né? A gente julga, condena e dá a sentença, tudo numa pancada só, não é assim? O sacerdote e o levita. O que dá para a gente poder fazer é perceber que nós precisamos desenvolver em nós o olhar que o samaritano teve. Naquele instante, pode ser que o samaritano depois não tenha, né? Se fosse um personagem real, é uma parábola, né? Mas eu acho que é essa uma das grandes lições dessa parábola. Será que a gente consegue desenvolver esse olhar, o olhar de bondade que o samaritano vem nos ensinar? Que ele para o que ele estava fazendo, acolhe aquele indivíduo, leva até a hospedaria. Vamos falar disso na próxima reunião, né? Esses símbolos.
dorme lá naquela hospedaria com o indivíduo. Então esse olhar é que o levita e o sacerdote não tiveram e que nós, na maioria das vezes, pelo menos da minha parte, nós também não temos. Então olha a atualidade dessa parábola. Olha a atualidade dessa parábola, né? Então, ao ler esse título, O Homem Bom, do Emmanuel, eu lembrei desse texto. Esse texto, meus irmãos, ele também está no Livro dos Espíritos, né? A gente sempre fala que o Livro dos Espíritos é a obra máter, né? Mãe da doutrina espírita. E as outras 4 obras, né? Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, elas são desdobramentos do Livro dos Espíritos, não é isso? Se a gente lê, por exemplo, a questão 918 do Livro dos Espíritos, olha a questão 918. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Como é que você reconhece que um espírito é evoluído? Olha a resposta. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, quando compreende por antecipação a vida espiritual. Quando você desenvolve o olhar do bom samaritano, do bom olhar bom, você está entendendo a vida espiritual por antecipação. E aí, o comentário dessa questão, vocês leem, questão 918 do Livro dos Espíritos, é exatamente o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho está um pouco mais, com algumas mais informações maiores, né? Mas é o mesmo texto, né? Começa lá, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça e de amor. Deu um corte o vídeo aí, gente. Eu estava dizendo que o comentário de Kardec nessa questão 918 é o mesmo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então vamos lá, agora nós podemos ir ao texto. Na verdade já falamos sobre o texto, vou comentar aqui uns 6, 7 minutinhos em cima do texto, porque tem a ver com isso, né? Com esse desenvolvimento desse olhar. Emmanuel começa o texto assim: conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: mestre, o que farei para ser considerado um homem bom? Aqui Emmanuel é um conto de Emmanuel, na verdade não é a realidade, né? É como se mesmo depois de Jesus tivesse contado a parábola e tal, o doutor da lei tivesse virado e falado: mestre, eu não entendi bem. Me explica melhor como é que eu posso me tornar um bom homem. Por isso que o título do texto de Emmanuel é O Homem Bom. E aí Emmanuel vem citando agora uma série de situações que, a meu ver, são oportunidades que a vida nos oferece de desenvolvermos esse olhar do homem bom. A vida nos apresenta essas situações. Você pode aceitar o convite dela ou não. E o que nós temos feito, segundo a literatura espírita, é recusar com certa frequência esse convite. Quando que a vida te faz esse convite? Para desenvolver o olhar do homem bom, né? Quando que ela te faz esse convite? A Emmanuel vem citando algumas situações, vou ler apenas algumas, olha só. Imagina-te vitimado por mudez que te inibe a manifestação do verbo escorreito e pensa quão grato te mostraria ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Como é que eu desenvolvo esse olhar do homem bom? Muitas vezes nós estamos em situações em que nós podemos ser a voz do outro. Não só de uma pessoa que seja muda, a questão não é física. Em quantas situações, aqui o que eu vou falar serve tanto para encarnado quanto para desencarnado. Porque nós podemos também ser, às vezes, a voz de um desencarnado. Quem participa de uma reunião mediúnica, no trabalho de psicofonia, está fazendo o quê? Ele está sendo a voz de um desencarnado.
Mas no campo dos encarnados, em quantas situações você está ali percebendo uma injustiça e você tem condições de, através do seu verbo, da sua fala, impedir aquela injustiça, e o outro, o injustiçado, muitas vezes por não conseguir se expressar bem, não conseguir se defender, nós deixamos passar essa oportunidade. Deixamos de ser a voz daqueles que em determinado momento não possuem voz. É uma pergunta. É uma situação em que podemos sim desenvolver esse olhar. E aí, Emmanuel, eu não vou ler todos por causa do andar da hora. Emmanuel falando de diversas situações. Quantas vezes, nós podemos ser os olhos daqueles que não têm olhos? Quantas vezes nós podemos ser o amparo daqueles que estão caídos? Quantas vezes nós podemos visitar um amigo que possui uma moléstia contagiosa? Quantas vezes nós podemos tentar defender, num gesto de coragem, aqueles que estão no cárcere? Quantas vezes nós podemos levar pão àqueles que não têm pão? É o texto de Emmanuel que está aqui falando, tá? Não sou eu não. Quantas vezes nós podemos ser, isso aqui é muito atual, vou até ler. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos. Esse negócio de rede social, a pessoa comete um erro desse tamanhozinho, você potencializa, coloca um tamanho 20 vezes maior. E mentalizado o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência, ou seja, nós podemos ser indulgentes diante da falha dos outros. Quantas vezes nós podemos levar uma oração àqueles que se sentem fatigados? E aí, Jesus termina o texto assim. Emmanuel termina o texto com a fala de Jesus. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? E aí ele responde: os que usassem de compreensão e de misericórdia para comigo. E aí Jesus repete: segue adiante e faz também o mesmo. Ou seja, é uma réplica, da parábola do bom samaritano. É Emmanuel explicando, talvez pela nossa limitação de entendimento, que nós não podemos limitar apenas aquele gesto do samaritano. Aquele gesto do samaritano é um grande símbolo de diversas situações, ele citou aqui umas 8, em que nós podemos desenvolver esse olhar. Nós, meus irmãos, nós nascemos simples e ignorantes. Somos criados por Deus, segundo a informação dos Espíritos, simples e ignorantes. Nós não fomos criados bondosos e misericordiosos. Se nós não fomos criados bondosos e misericordiosos, nós precisamos desenvolver isso em nós. Então, bondade é algo que se desenvolve. Ser um homem bom é algo que se conquista. Não dá mais para ficarmos sentados nas nossas imperfeições e satisfeitos com o estágio que estamos. É necessário uma identificação profunda das nossas dificuldades, das nossas virtudes, potencializando as nossas virtudes e tentando corrigir as nossas dificuldades. Entre elas, a virtude da bondade. Não é verdade? Bom, tem uma historinha que eu vi o Haroldo Dutra contando, um conto zen budista, que disse que um mestre budista estava passando com um discípulo à beira de um riacho e percebeu que naquele riacho tinha um escorpião morrendo afogado. E aí o mestre zen budista pega aquele escorpião, tira do riacho, que ele seria levado ao riacho afora, poderia morrer. E assim que ele pega o escorpião e tira e coloca no solo, o escorpião vem e pica.
o mestre. E aí o discípulo, vendo aquela cena, fala com o mestre: mas mestre, você não sabe que é da natureza do escorpião picar? Porque essa é a natureza do escorpião. Você encostou no escorpião e vai te picar. É da natureza dele fazer isso. O mestre olha para o discípulo e diz para ele: e você não sabe que é da minha natureza ser bom? Então, meus irmãos, eu acho que é isso. Apesar da bondade ser desenvolvida, como somos filhos de Deus, e Deus, segundo João Evangelista, é amor, então nós somos filhos do amor. É da nossa natureza sermos bons, mas é necessário encontrarmos isso dentro de nós, alimentarmos isso em nós e aproveitarmos essas diversas situações, como Emmanuel vem nos citando algumas, para desenvolvermos a bondade em nosso coração. Fica aí a nossa reflexão da noite, né? Um forte abraço a todos. Na semana que vem ainda teremos mais um texto da parábola do bom samaritano. Até a próxima semana, se Deus quiser.